Fala galera, bom dia. Aqui quem fala é o professor JP e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre ponto, reta e plano, beleza? Fica com a gente aí. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que saber de ponto, reta e plano é que esses três conceitos são a base da geometria. Só que a gente tem um problema que eles não têm definição. Eles são o que a gente chama chamados de conceitos primitivos. Por que são chamados de conceitos primitivos? A gente não consegue defini-los, mas a gente sabe algumas características deles e consegue representá-los. Por isso que eles são chamados de noções. A gente não tem uma definição exata de o que é ponto, exata de o que é reta e exata de o que é plano. A gente tem algumas ideias. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai falar é relacionado ao ponto. O que a gente sabe do ponto? Um ponto ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão. O que isso quer dizer? Que ele não pode ser medido. Um ponto é simplesmente um ponto. Para que a gente vai utilizar o ponto? A gente usa o ponto para determinar a localização de alguma coisa. E como que a gente representa o ponto? O ponto é isso aqui, ó. Cadê o pente? O ponto é isso aqui, ó. Simplesmente um ponto. Vou colocar de preto aqui, aumentar. Isso aqui é um ponto. A gente representa ele como? Através de uma letra maiúscula. Por exemplo, A. Deixa eu fazer um ponto melhor aqui. Fazer o ponto B. Posso pegar aqui, deixa eu fazer um pouquinho maior. B. Fazer um terceiro ponto aqui, ó. O ponto C. Tudo isso aqui são pontos. Igual eu falei com vocês, ó. Sempre vai representar o ponto utilizando uma letra maiúscula. Sempre que a gente vê assim, ó, A, B, C com ponto, quer dizer que representa um ponto. Beleza? Quais são exemplos de pontos que a gente consegue ver no nosso dia a dia? Por exemplo, a cabeça de um prego é um ponto. Quando a gente faz um grafite, a ponta do grafite é um ponto. E por aí vai. Agora vamos falar da reta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber da reta. Ó. A reta é uma linha não curva e infinita. Como que a gente faz uma reta? Pensa assim, ó. Se eu fizer ó, infinitos pontos aqui, ó, finge que está reto, tá? Se eu pego ó, infinitos pontos aqui, eu vou fazendo um monte de ponto. Se eu ligar todos esses pontos, é igual eu falei, finge que está certinho. Todos esses pontos, aqui, ó, eu vou achar uma reta. Só que aí que eu falei com vocês, ó, ela não é curva, ou seja, ela não vai fazer curva, e ela é infinita. Do jeito que eu fiz aqui, ó, ela começa aqui e termina aqui, certo? Aí o que ele fala aqui? Ó, a reta tem uma única dimensão, o comprimento. Por isso dizemos que ela é unidimensional, ou seja, a única coisa que a gente pode medi-la é o comprimento, é a distância do começo ao fim. Só que cuidado que eu vou explicar isso melhor. Toda reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, não tem início e não tem fim. Nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, teoricamente ela começa aqui e termina aqui. Só que como que a gente faz para representar que ela não tem começo e não tem fim? A gente coloca uma seta nas pontas. Ou seja, ela continua para cá e ela continua para cá. Nesse caso aqui agora sim é uma reta. Não tem começo e não tem fim. Aí continuando, para representá-la no papel, traçamos uma parte dela com uma linha reta. Ou seja, quando a gente faz isso aqui, a gente já está traçando uma parte da reta. Porque ela não tem início e não tem fim. Para indicarmos que ela é infinita, fazemos uma seta em cada uma das extremidades. Igual eu fiz aqui. Como que a gente representa uma reta? Igual eu falei, o ponto a gente representa com uma letra maiúscula. A reta a gente vai representar assim, ó. Vou pegar dois pontos que fazem parte dessa reta. Por exemplo, pegar aqui ó, o A e o ponto B. Para representar a reta, como que a gente vai fazer? Ó? As letras A e B maiúscula, que isso aqui representa os pontos, né? Vou aumentar aqui, os pontos. E em cima dessas duas letras, a gente faz uma seta, só que aí prestem atenção. Ó. Quando é reta, tem a seta para os dois lados, igual na representação aqui da figura. Ó. Seta de um lado, seta do outro. Isso significa que ela não tem início e não tem fim. Beleza? Continuando. A gente tem o que a gente chama também de semi-reta, que é uma parte de uma reta.
Se a reta não tem início e não tem fim, o que vai ser uma semirreta? É um pedaço dessa reta, ou seja, ela é delimitada por um ponto, ou seja, ou ela vai ter início ou ela vai ter fim. Vou pegar um exemplo aqui da figura. Ó. Isso aqui tudo é uma reta, mas se eu pegar, por exemplo, e cortar aqui, ó. Tá vendo que ela parte do ponto A, passa pelo ponto B e continua até o infinito? Eu continuei com uma seta aqui na frente. Por que eu continuei com essa seta aqui na frente? Porque isso significa que ela vai continuar nesse sentido aqui. Para representar uma semirreta, é parecido com a reta. A diferença vai ser o quê? Vou escrever os pontos que fazem parte dessa reta e vou fazer uma seta para a direita só. Só isso. Essa é a única diferença. Professor, se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, assim, ó, partisse do B e fosse nesse sentido, a seta seria ao contrário? Não, seria a mesma coisa. A diferença é que seria o ponto BA com a seta apontando para a direita também. Então, semirreta é sempre dessa forma aqui. E segmento de reta? Segmento de reta nada mais é do que uma parte delimitada por dois pontos. Ó, na reta. Vamos lá. Então, seria isso daqui, ó. Um segmento de reta é uma fração, um pedaço da reta delimitado por esses dois pontos aqui. Ou seja, começa em A e termina em B. Certo? Como que a gente representa? Mesma forma, AB, só que a diferença é na parte de cima. A gente vai colocar, ó, em vez de uma seta, é só um traço. Só para simbolizar que é um pedaço da reta. Então, vamos lá, recapitulando. Ó. Esse primeiro exemplo aqui, ó, eu passo pelo ponto A e passo pelo ponto B. Não tem início, não tem fim. Isso aqui é uma reta. E eu represento da seguinte forma. As letras dos pontos que eles passam e uma seta para os dois lados em cima. Esse segundo aqui, ó, ele tem começo e não tem fim. Então, ela é chamada de semirreta. Como que eu represento ela em letra? Os pontos que passam com uma seta só para um lado em cima das letras. E por último, o último aqui, que eu tenho início e tenho fim, é um segmento de reta e representa assim, ó, AB com um traço em cima. Beleza? Continuando. Continuando. E o terceiro e último conceito primitivo que a gente tem na geometria é o plano. Lembra que eu falei com vocês o seguinte? A reta é formada por infinitos pontos. Eu vou juntar todos esses infinitos pontos e vou achar uma reta. Um plano é basicamente a mesma coisa, só que relacionado a retas. Eu vou juntar infinitas retas e vai formar um plano. Ó, um plano também, como é formado pelas retas, ele também é infinito, ou seja, ele é ilimitado em todas as dimensões. Para representar um plano no papel, normalmente a gente coloca um paralelogramo, que é essa figura aqui, ó. A gente faz um paralelogramo e a gente utiliza letras gregas para representar alfa, beta, gama e por aí vai. Como que a gente vê um plano? Pensa no quadro da sala de aula. O quadro é como se fosse um retângulo, não é? Aquilo ali é como se fosse um plano. A superfície de uma mesa é um plano. A capa de um livro, por exemplo, é um plano também. Beleza? Por último, agora, o que eu quero que vocês façam? Faça essa atividade de revisão aí, ó. Pausa o vídeo e tenta responder aí, ó. Escreva a ideia que dá a cada situação descrita. A marca da ponta de um grafite em um papel, ele representa o quê? Ponto reto ou plano. Um fio bem esticado, ponto reta ou plano. Por aí vai. Próxima aula eu dou a resposta, hein? Até mais.